Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal dos Paroleiros, mais uma vez aqui reunidos hoje em escalação inédita, com aqui a mente brilhante, com o nosso amigo 04 e eu, Decano, fechando a bancada, na nossa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios home office em São Paulo, capital, São José dos Pinhais e Vila Aurora, que é muito maior do que São Paulo, capital. Então, hoje nós temos aqui um representante da Vila Aurora, Chan. Obrigado de novo pela sua participação aí. Eu nem vou falar mais muita coisa, porque você já é de casa, né, cara? Daqui a pouco você vai ganhar já crachá, você vai ganhar camiseta, boné dos paroleiros, você já tá em casa, né, cara? E uma caneca, né? Tô torcendo para essa caneca chegar aqui, pô. Então tá combinado. Will, vamos já providenciar essa caneca aí. Nós vamos já chegar com essa caneca para você, Chan, diretamente produzido aqui dos nossas fábricas, das nossas indústrias / os paroleiros, que já está espalhando produtos para o nosso Brasil inteiro. E vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar continuidade aqui no nosso segundo bloco. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho a respeito da cegueira, né, do contexto de cegueira, da cidade de Jericó, de que tudo isso, mais que nós tínhamos nesse contexto da história, que está citada lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E nós vamos falar nesse segundo bloco aqui um pouquinho sobre o encontro propriamente de Bartimeu com Jesus. Aqui nós temos também um diálogo muito interessante. Semana passada a gente falou sobre o diálogo do leproso com Jesus, né? E onde Jesus, ele simplesmente respondeu de bate-pronto uma dúvida no coração do leproso, vamos dizer assim. Mas o cego Bartimeu, ao contrário, ele já vem com uma fala pronta, um desejo pronto no coração. E aí Jesus vem com uma pergunta aquela pergunta que a gente até riu semana passada, né, Will? Que queres que eu te faça, né? Esperando que o cego falasse assim, não, eu quero que o senhor tire meu nome do Serasa, né? Algo desse tipo. Mas, por trás de toda pergunta, e eu sempre falo isso, por trás de toda pergunta de Deus, existe algo que tem que mover o coração de quem escuta a pergunta. É claro que Jesus sabia o que o cego queria. É claro que Jesus sabia tudo que cercava em volta daquela pessoa, dos sofrimentos, das dores, mas muitas vezes a gente tem que colocar diante de Jesus exatamente o que a gente quer, né? Eu tenho uma passagem muito bacana com a Liz aqui em casa, e até isso eu acabei escrevendo num dos capítulos do meu livro, mas o título do capítulo é Que Queres que eu te faça? E aí a Liz era pequenininha, e eu sempre brinco aqui em casa que se a gente ganhasse R$1 para cada vez que a gente escuta pai, mãe, né, para cada vez que a criança chama pela gente, se ganhasse R$1 para cada vez, hoje a gente estaria certamente já milionário, porque a criança o tempo inteiro está chamando a nossa atenção, querendo estar conosco, querendo a nossa presença. E um dia a Liz chegou para mim e falou assim, pai. Eu falei, para, o que você quer que eu te faça? Fazendo até uma jogada com o texto bíblico. E aí a Alice, com os olhinhos dela, ela me olhou assim, com aquela cara de ferrou. Agora ele parou e me ouviu, e agora, o que eu falo? Né? E aí ela falou assim, pai, esqueci, só fica comigo. E aquilo entrou assim no coração de um jeito tão forte, porque muitas vezes é isso que a criança quer, né? Ela só quer estar na tua presença. E aí a gente chega diante de Jesus muitas vezes, e a gente clama nas nossas orações, a gente chama a atenção de Deus. Senhor, olha para mim, dá atenção, fica com eu. E na hora que Deus fala assim, tá, o que você quer que eu faça? E a gente fica, às vezes, sem a resposta, né? A gente não tem preparado na ponta da língua o que exatamente a gente quer dele. A gente deixou no primeiro bloco um gancho aqui, eu quero começar, Chan, contigo nesse bloco falando sobre isso, que é a questão da capa. Né? A gente só pincelou no bloco passado, e a gente sabe que a capa nas escrituras ela tem um simbolismo, ela tem um significado. Eu vou até pedir para o Will depois falar um pouquinho
a respeito da capa de Eliseu, né? Capa de Elias com Eliseu tem todo um significado. Jesus vai falar assim, se alguém te pedir a capa, você tire da túnica também. Existe uma questão de... A Bíblia, ela cita a questão da vestimenta sempre como a sua condição diante de Deus, né? E o cego Bartimeu não era diferente, né? A capa que ele vestia simbolizava a condição dele. E aí eu fico imaginando se esse cara colocava na máquina de lavar com omo, ultra branco, né? Dia sim, dia não, para a capa estar sempre limpinha. Porque, imagina só, o cara sentava na beira do caminho e as pessoas passavam com sandália no chão de terra. Vocês imaginam a poeira que subia diante desse homem? A sujeira que impregnava na roupa dele, na capa dele, nos olhos, na barba, no cabelo, principalmente. Então, eu acredito que o aspecto que esse homem se colocava na beira da estrada não era um dos mais bonitos, vamos dizer assim. Não era um dos mais agradáveis, né? Mas a palavra vai falar que quando Jesus chama por Bartimeu, ele se desfaz da capa e levanta num salto. Ou seja, ele abre mão da condição dele, deixa para trás e vai ao encontro de Cristo. O que mais que a gente pode seguir nessa linha aqui, Xan? Eu queria deixar você falar um pouquinho. Arthur, eu fico pensando no antes e no depois, né? Mais ou menos como Nabucodonosor. Rei vai viver como um selvagem e se torna rei. Então, Moisés, né, viveu no palácio, depois tem que viver no deserto. E a gente pega o cego Bartimeu, que teve uma condição de ter visto, provavelmente era um homem que trabalhava, um jovem que acompanhava seu pai, e agora ele está numa condição que ele já não consegue mais ver, em que ele tem que estar sentado no caminho mendigando, né? Então, além de toda essa dificuldade física de se locomover, né, de chegar no local, se manter limpo, né, ter essa dificuldade com a higiene, imagina a alma dele. Eu via, né, era diferente, eu podia estar mais com os meus parentes, podia estar produzindo, e agora eu estou nessa situação de dependência, né? Como você citou, que ele ouve Jesus chamando, que ele lança, né? O que eu tinha comentado no outro bloco é que uma das coisas que os estudiosos dizem é que a capa também era, além de simbolizar que ele era cego, era onde ele depositava as moedas. Então, quando ele ouve Jesus e ele atende, né? Ele não foi curado na hora que Jesus chamou. Ele foi curado quando Jesus liberou a palavra. Mas quando ele atendeu o chamado de Jesus, ele já abriu mão daquela situação que ele estava. Ele já jogou tudo para cima. Ele podia ter levantado com a capa, ele podia, sei lá, se tinha moeda, ter guardado ali, não, mas ele não quis nem saber. Então, essas coisas vão me chamando bastante atenção, porque a gente se coloca muitas vezes nessa situação. Poxa, eu estava bem, eu estava numa situação legal, de repente econômica, sentimental, ministerial, e a gente vai por uma situação que a gente acaba perdendo a visão e fica na beira do caminho, pessoas transitando, olhando e falam, o Xandão, né? Aí, tá aí, né, sentado, né? Não, nada muda, né? Tá só piorando, né? E aí a gente muitas vezes se coloca nessa mesma situação. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer, uma hora Jesus vai passar, né? As oportunidades vão surgir da gente ter um reencontro, um chamado novamente. E nesse momento, independente daquilo que estiver nos sustentando, a gente tem que abrir mão e seguir a voz do mestre. Então, isso que eu fico pensando assim, tinha a situação financeira, tinha a situação física, mas tinha a situação emocional de um cara que já tinha vivido coisas diferentes, agora estava ali, e a gente não vai dizer se ele estava para baixo ou não, mas a gente tem ideia justamente por aquilo que a gente vê, né? Eu recebi o áudio e uma foto do mendigo aqui do bairro. Ele era conhecido como João Darilho, e aí ele estava de terno na igreja, e ele falando, né, que Deus tinha falado para ele mesmo não mais se colocar nessa condição de se chamar de João Darilho. E todo mundo que conhece ficou muito feliz de ter visto, porque ele era crente, se desviou, viveu numa situação de rua, não cego, mas numa situação realmente de rua,
e graças a Deus agora recentemente voltou. Então eu fico pensando na alma da pessoa, como é que deve ser esse renovo, né? Eu queria dar uma conotação para esse tema da capa. Eu sei, Arthur, que você quer fazer um link com os outros tipos de capa, mas na hora que o Chan estava falando, eu me lembrei de Mefibosete. Mefibosete, ele se senta na mesa, né? E daqui para cima, você não vê a deficiência dele. Então, você está sentado na mesa com o rei, você está ceando com o rei, independente do que você passou, da tua experiência, dos teus pecados que você praticou no passado, o perdão ele veio. Então, assim, ele não vai olhar para isso. O que me chama a atenção quando fala de capa é que ele se cobria com essa capa. Ainda que ele pudesse estar ali para utilizar a capa como uma salva para receber as ofertas, para receber aquilo, ele, de uma certa forma, ele estava se escondendo. Da mesma forma como nós vemos no Éden. No Éden, quando o homem ele peca, e aí vamos de novo ao original do nome Bartimeu, né, que diz respeito filho ou herdeiro da impureza, você vai ver que lá no Éden, o que acontece? O homem ele costura para si umas vestes de figueira. Então ele tenta se esconder com a sua própria justiça. E aí Deus, em Gênesis capítulo 3, verso 15, se eu não me engano, diz lá que Deus ele costura para eles umas vestes de um animal de pele. E aqui ele está se escondendo, porque, como o Xandão mesmo disse, ele não se levanta e fala, não, pera um pouquinho, deixa eu guardar minha moeda, deixa eu colocar na minha carteira. Não, ele dá um salto, e quando ele dá esse salto, é como se ele estivesse falando assim, eu deixo para trás tudo aquilo que me encobria a vergonha. Olha Naamã aqui. Naamã também se cobria, ele também tinha uma capa, tinha uma indumentária, tinha algo sobre ele que não permitia com que visse a sua miséria. Quando ele se levanta aqui, é interessante isso que o Xandão ponderou, porque ele fala o seguinte, ele ouve, ele se levanta, mas ele não é curado. Ele só é curado na hora que ele tem uma petição feita. O que você quer que eu faça? Eu quero ser curado. E aí ele vem e fala da seguinte forma, vai em frente, a tua fé te salvou. A palavra salvar aqui é sozo. Ou seja, vai, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te colocou numa posição agora de prosperidade, a tua fé te colocou numa posição de integridade. Então agora, o texto não vai dizer aqui que ele pega a capa de volta, porque agora ele foi justificado. Justificado, pois, em Deus, em Cristo. Em Cristo, Deus estava em Cristo justificando, né? Estava nos justificando, nos reconciliando consigo mesmo. Então eu vejo aqui essa capa como sendo o meio pelo qual ele se cobria. E aí, para que ninguém visse a sua miséria, ele simplesmente ali ele utilizava como um repositório, como uma salva, ou seja, como se estivesse fazendo uma troca. Aqui a minha miséria, e eu preciso de algo que venha suprir a minha miséria. Mas aquilo que vinha suprir a miséria dele era temporário. Porque aquelas ofertas, aquelas esmolas que ele recebia, era só para um período. Mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Quando Jesus fala, vá, a tua fé te salvou, sozo, vá, a tua fé, sozo, está querendo dizer, a tua fé te faz prosperar agora, a tua fé faz você caminhar de uma forma diferente. A partir de agora, você passa a experimentar de um novo plano salvífico através daquilo que eu vou ainda fazer na cruz. Porque ele experimentou uma antecipação daquilo que aconteceria na cruz. E ele agora diz aqui, no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Olha que interessante o que acontece, né? Nesse exato momento, ele experimentou de um processo de justificação, uma antecipação no processo de justificação. Agora, aquela capa não é mais uma capa de vergonha. E aí sim, eu posso falar da outra capa. E qual é a outra capa que agora ele recebe? É uma capa, um manto,
que vem através da unção do Espírito Santo. Aqui não fala que ele recebeu o Espírito Santo, mas ele recebeu uma antecipação daquilo que viria a acontecer. Então, pela fé, né? Abraão é tido como justo pela fé, porque ele creu naquilo que foi dito, uma antecipação, ele creu naquilo que Jesus falou. Então, quando Jesus ele ressuscita, ele também é justificado. Então, aqui nós passamos a experimentar e a ver esse homem receber, então, de um manto. Ele receber, então, agora sim, de uma capa. E aí podemos dizer a respeito de Eliseu, do manto de Elias, podemos falar a respeito de um manto profético, porque a própria palavra fala lá em Apocalipse, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, ele passa daqui por diante a testemunhar Jesus. Daqui por diante, ele passa a expressar, a manifestar Jesus Cristo. Eu gosto de uma fala que vocês tiveram aqui, e me remeteu a um outro tipo de chamado, que foi o chamado de Pedro e André, né? Simão e André. Eles estavam pescando e Jesus passou e diga, olha, siga-me e eu farei pescadores de homens. E as pessoas disseram assim, mas por que vocês fizeram isso? Aí eles falaram assim, não sei, ele simplesmente disse para a gente seguir e a gente seguiu. O chamado de Cristo, ele requer da gente uma atitude instantânea. Ele requer da gente uma reciprocidade instantânea, porque veja bem, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, e na hora que Jesus parou para chamá-lo, se ele não tivesse se levantado e ido em direção a Jesus, será que a cura aconteceria? Será que Jesus tivesse falado assim, daí, ó, da onde você está aí, querido? Daí no fundão aí, ó, seja curado. A partir do momento que Jesus chama para você para perto, ele está pedindo de você algo que você consiga ter um relacionamento próximo, de olhos nos olhos, né? E como é que você tem uma relação de olhos nos olhos com alguém que é cego? Aqui eu tenho um chamado que eu acho que a gente vai usar isso no terceiro bloco, mas quando o chamado, ele clareia os nossos olhos novamente, né, da escuridão. E eu quero trazer essa palavra assim, de nós precisamos nos posicionar rapidamente a partir do momento que Jesus ele chama você para perto dele. Quer viver esse milagre, quer viver essa transformação, quer deixar essa condição que você está, a hora que ele te chama, você precisa estar pronto, né? Eu gosto de uma fala do Paulinho, Will, quando a gente tem em off, né, as nossas conversas a respeito de escatologia, né, e ele gosta quando ele fala assim, olha, para mim não importa se você é pré, se você é pós, se você é mid, se você é o que você quiser. A pergunta que eu te faço é, tá pronto? Dependendo para a hora que for, tá pronto? Porque eu trago isso para a realidade do cego Bartimeu, e ele ficou gritando, ele poderia continuar gritando e nada acontecer, ninguém se atentar para isso. Mas houve um chamado de Cristo, ele tinha que estar pronto. E esse pulo, né, de instantâneo, deixar tudo para trás, significa a seguinte coisa, olha, o que ficou para trás, para mim, ficou para trás, não me importa mais, não me pertence mais. O que me interessa agora é aquilo que está diante de mim. E quem está diante de mim agora é o filho de Davi. Quem está diante de mim agora é Jesus. Não importa o que para trás ficou, não importa por que eu cheguei nessa cegueira, não importa o quanto eu ganhei de esmola até agora, como as pessoas me viam até aqui. O que me importa é que daqui para frente Jesus está diante de mim, eu tenho um novo caminho. Eu não posso voltar mais para a minha condição de cego, mendigo. Acho que isso também é importante para a gente destacar aqui, né? Não dá para, depois do encontro com Cristo, voltar para a condição anterior. E aí a gente pega aquele texto, se não estou enganado, de Pedro, né? A carta de Pedro, ele vai falar assim, depois que a porca foi lavada, não adianta você voltar com ela, porque a segunda situação é pior do que a primeira. Então, eu vejo muito desses chamados de Cristo, assim, né? E aí eu vou usar a palavra sozo, que o senhor usa bastante, nesse sentido, assim, é um resgate completo. Eu não estou só resgatando a tua visão, eu estou resgatando a tua visão, tua dignidade, a tua identidade, a tua capacidade de produzir, a tua capacidade de falar a respeito de mim,
E digo mais, eu estou te dando a capacidade de você falar para outros o que eu fiz por você. Essa transformação, essa metanoia, né, essa mudança de direção, aquele que era mendigo já não é mais, aquele que é cego já não é mais. Daqui para frente é aquilo que Jesus tem preparado para você. Vocês querem complementar com mais alguma coisa? Ou podemos seguir daqui? Manda bala. Super rico. Esse segundo bloco foi super rico. Se você ainda não se converteu, essa é a oportunidade de aceitar Jesus. Porque talvez você esteja na mesma posição do cego de Jericó, onde você já tem ouvido falar de Jesus, está aí, mas sabe, existe algo muito maior e muito melhor daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Então, vamos fazer uma pausa aqui, então, neste segundo bloco da Parábola 105, a segunda, dentro do novo tema, Resgatados por Cristo. A conversa até aqui está sensacional. Sabadão, a gente vai estar de volta para encerrar a história do personagem, então, do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Então, já deixa anotadinho no seu celular, deixa anotadinho na sua agenda, que sábado a gente vai estar de volta para fechar essa parola. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.